Alô, Dedé? Alô, quem fala? É a Cleuzinha. Será que a gente pode sair hoje? Pra quê? Pra jantar, algo do tipo. É um encontro? Sim, é um encontro. Deus me livre, Kelzinha. Você é feia demais. Ah, é? Pois isso não vai ficar assim. Dedé, eu vim aqui pra você fazer um trabalho de magia negra também. E o que é que você quer que eu faça? O tal do Dedé me chamou de feia e eu quero me vingar. Ah, então vamos lá fazer o trabalho. Então agora vamos começar os seus trabalhos, viu?